Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde a redemocratização do país, as empresas detentoras dos principais veículos de comunicação obtiveram lucros exorbitantes sem muitos esforços. Isso se dava por conta dos conluios com o governo, onde este garantia sucesso econômico através das propagandas oficiais e das matérias chapa branca, que dominavam todos os jornais. Em face disso, formou-se uma classe jornalística sem o menor compromisso com a verdade ou com a apuração dos fatos. Afinal, era desnecessário prestar um serviço de qualidade para conquistar leitores e espectadores em um mercado de lucro garantido. Jamais se viu em um país democrático uma parceria entre Estado e mídia que fosse tão deletéria para a sociedade como a que se deu no Brasil e que atingiu o seu ápice com a chegada do PT no poder. A eleição de Jair Bolsonaro mudou este paradigma ao estancar o fornecimento de dinheiro do pagador de impostos para as grandes empresas de comunicação. Pela primeira vez na história desse país, temos um governo de amplo apoio popular que se promove de forma independente. Hoje, sendo atropeladas pelas mídias alternativas e sem o apoio estatal, as empresas que formam a chamada grande mídia agonizam. E assim, ou se reinventam e fazem um jornalismo imparcial, ou tentam derrubar o responsável por deixá-las moribundas. O Grupo Globo apostou todas as suas fichas na segunda opção. Durante a campanha presidencial, a Globo já lançava ataques descomedidos contra o então candidato Jair Bolsonaro. E após ter sido eleito, isso piorou. A empresa do finado Roberto Marinho, através de suas emissoras, afiliadas, mídia digital, rádios e jornal impresso, passou a liderar uma campanha de desinformação, fake news e difamação contra o presidente e os integrantes do seu governo. Acho que todo mundo se lembra quando o Jornal Nacional chegou ao cúmulo de tentar ligar Bolsonaro à morte da vereadora Marielle Franco. Será que a Globo quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar, ou que o povo deveria ir à rua para pedir meu afastamento, tendo em vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora? É o tempo todo isso. A distorção da realidade que a Globo impõe para sua audiência tem se intensificado a cada dia. No 7 de setembro deste ano, após a maior manifestação já vista na história do país, um movimento inédito de defesa da liberdade e de apoio ao governo, a Globo fez questão de tratar os milhões de brasileiros que foram pacificamente às ruas como cidadãos de segunda classe, golpistas e apoiadores de atos antidemocráticos. Boa noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da República usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Agora, para você não falar que eu estou exagerando, veja a comparação de uma mesma notícia transmitida pela Globo e por outras emissoras. Uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro cria obstáculos para a ação das redes sociais contra fake news, incitação à violência e atos contra a democracia. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera o Marco Civil da internet e limita a retirada de conteúdo das mídias sociais. Especialistas criticaram hoje a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que dificulta a atuação das redes sociais contra fake news e discursos de ódio. O texto propõe disciplinar os direitos dos usuários de redes sociais, entre eles o de liberdade de expressão. Para ter o conteúdo do perfil na rede social suspenso, cancelado ou bloqueado, os administradores das plataformas digitais deverão apresentar a justa causa e a motivação. Bolsonaro começou prometendo mostrar ao mundo sua própria versão do Brasil. O presidente atacou prefeitos, governadores e as medidas de isolamento necessárias para conter o avanço da pandemia. O presidente atacou as medidas de isolamento defendidas por cientistas para conter a pandemia e adotadas por democracias mundo afora. Bolsonaro também falou sobre o meio ambiente e a Amazônia, pontos em que recebe críticas em todo o mundo. O presidente disse que apoia a vacinação, apesar de ele mesmo não ter se vacinado. Não vacinado e provocador, Bolsonaro rebate críticas em discurso na ONU, mas o discurso cheio de mentiras não convenceu ninguém.
Discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU gera indignação mundial. O presidente Bolsonaro discursou por 13 minutos e logo no começo disse que iria falar de um Brasil que os jornais não mostram. No discurso, o presidente disse que o Brasil tem o melhor desempenho econômico entre os países emergentes e convidou a comunidade internacional a investir no país. Bolsonaro também destacou as políticas ambientais do governo e se comprometeu com a redução do desmatamento da Amazônia. Em seguida, destacou as políticas brasileiras no combate à pandemia e à recuperação econômica. O presidente defendeu a agricultura brasileira e o direito da exploração das terras indígenas pelos índios. O presidente destacou concessões e privatizações já realizadas em seu governo. Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Um chefe de Estado polêmico que vem sendo muito criticado na Europa por discriminação de minorias e ataques à democracia. Antes do discurso, Bolsonaro se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O que a imprensa internacional destaca é que eles se cumprimentaram com um aperto de mão e um abraço, apesar de o presidente Bolsonaro não estar vacinado. Também hoje, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e depois com o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Bom, eu poderia ficar horas mostrando toda a manipulação que o jornalismo da Globo faz para atacar o presidente e minar a sua popularidade. Mas o fato é que tudo isso tem método. Para a empresa dos irmãos Marinho, Bolsonaro não representa apenas o fim das tetas do Estado. Representa uma ameaça muito maior. E é isso que você vai entender no vídeo de hoje. Então vamos lá. Como sabemos, as emissoras de rádio e televisão são concessões do Estado. E no ano de 2007 venceu a concessão da Globo. Só que na ocasião ela estava devedora do fisco. E por lei não se qualificaria para a renovação, pois para isso precisaria apresentar as certidões negativas de débito. Fica claro que a Globo não estava inadimplente por falta de dinheiro, mas sim por sonegação intencional, visto que era blindada por pertencer ao seleto grupo de amiguinhos do rei. No entanto, o processo contra a Globo, que seria encaminhado para o Ministério Público, processo esse que continha a denúncia de sonegação de impostos no valor de 183 milhões de reais, mais uma multa de 615 milhões por supostas irregularidades na compra de direitos de transmissão da Copa de 2002, simplesmente desapareceu da Receita Federal. A agente administrativa da Receita Federal, Cristina Mariz Meinique Ribeiro, no dia 2 de janeiro de 2007, interrompeu suas férias para ir à delegacia da Receita de Ipanema, onde se encontrava o processo. Nesse dia ela levou uma bolsa vazia quando entrou, e ao sair, a bolsa estava cheia, conforme registraram as câmeras de segurança do prédio. Ao que tudo indica, Cristina levava na bagagem os 3 volumes do processo. Depois disso, ela foi denunciada, respondeu a uma sindicância e foi devidamente presa. Porém, 3 meses depois, foi colocada em liberdade através de um habeas corpus concedido, adivinha por quem? Ele mesmo, Gilmar Mendes. Bom, mas além de precisar estar em dia com a Receita Federal, que na época não era o caso da Globo, para que se efetue uma renovação de concessão, é necessário antes haver uma votação na Câmara e ter o apoio de pelo menos 3/5 dos deputados federais. Em 2007, ninguém dentro do Congresso ousaria se opor à toda poderosa Globo. Ao mesmo tempo, o Lula, que não seria presidente sem o aval da emissora, contava com ampla maioria no Congresso. E, portanto, não foi nada difícil essa aprovação. E foi assim que no dia 14 de abril de 2008, Lula, por meio de decretos não numerados, renovou por 15 anos, com data retroativa de 15 de outubro de 2007, as concessões da Globo Comunicações e Participações S.A. Eu vou deixar aqui nos comentários 3 matérias que apuram todos os detalhes deste caso. Bom, aí você pode me questionar. Beleza, Luiz, mas por que raios você trouxe à tona essa história de 2007 e que, como vimos, acabou em pizza? Calma, que é agora que vem a parte que de fato nos interessa. Essa concessão expira no dia 5 de outubro de 2022.
ou seja, 2 meses e meio antes de Bolsonaro sair da presidência ou ter o seu mandato renovado. Eu não tenho dúvidas que sem o cumprimento de qualquer um dos critérios exigidos por lei, Bolsonaro terá o imenso prazer em não assinar o decreto de renovação da concessão. TV Globo, deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Se a Globo estiver devendo que seja 50 centavos ao governo federal, ou se estiver novamente envolvida em processo de sonegação, dificilmente conseguirá as certidões negativas necessárias para a renovação. E qual é a situação atual da emissora? Primeiro que ela está há 3 anos sem os gordos repasses estatais. E durante esse período ainda entrou em vertiginosa queda de audiência. Inclusive, por falta de verba, vem perdendo inúmeros medalhões das novelas. E figuras tradicionais da casa, como foi a recente saída do Faustão, e alguns portais ainda falam da provável saída de William Bonner. A emissora também perdeu o monopólio dos esportes. Primeiro foi a Libertadores da América, a Copa América e o Campeonato Carioca, que passaram para o SBT. Antes já havia sido derrotada pela TNT, que passou a transmitir a Champions e alguns jogos do Brasileirão com exclusividade. Na sequência foi um adeus à tradicional Fórmula 1, que agora está com a Band. Existe também o risco de perder o que restou do Campeonato Brasileiro, porque após Bolsonaro sancionar a lei do mandante, alguns clubes buscam negociar individualmente as transmissões de seus jogos. E agora, a Record acaba de vencer a concorrência para a transmissão exclusiva do Campeonato Paulista de Futebol. Mas para completar aí todo o estrago, semana passada tivemos a notícia que a Globo perdeu um processo milionário movido pelo Procon de São Paulo. A Justiça decidiu manter uma multa de 9,9 milhões de reais por não ter informado aos assinantes do canal pago Premier sobre a redução do número de jogos do Campeonato Brasileiro de 2019. Bom, isso tudo significa que a empresa dos Marinho dificilmente estará com suas contas em dia até outubro de 2022. E vale ressaltar que a ex-gigante da comunicação não tem mais tantos políticos no cabresto como há 12 anos atrás. É Globo lixo para uma parte do Congresso e Globo golpista para outra parte, o que torna pouco provável o apoio de 3/5 da Câmara. Meus amigos, a Rede Globo está passando por dias aterrorizantes. O antigo império dos Marinho está prestes a ruir por completo. Por isso que, para eles, acabar com o governo Bolsonaro já deixou de ser uma questão de divergência ideológica faz tempo. É uma questão de sobrevivência. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!